O que acontece na relação entre pais e filhos, que essa relação da adolescência ela está se estendendo. Da contemporaneidade. Tem vários fatores aí, né, que a gente poderia trazer para poder pensar o que está aí fazendo com que essa adolescência ela não termine, ou termine ao invés de 18, 20 anos de idade, como preconiza aí a Organização Mundial de Saúde, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que estabelecem como marco mesmo 18, 20 anos, a gente está encontrando aí adolescentes aos 30 anos de idade. Então, fazendo uso da psicanálise, né, para orientar um pouco a nossa discussão, Freud ele vai escrever um texto chamado Metamorfoses da Adolescência. E ele vai dizer aí, há mais de 100 anos, que a maior tarefa que o adolescente vai ter que empreender para se transformar num adulto vai ser o declínio mesmo da autoridade paterna. Então, o que isso significa? Esse adolescente ele vai ter que, na verdade, se afastar dessas figuras de autoridade, pai e mãe, e incorporar, né, e se responsabilizar pela própria vida, e ser ele mesmo, né, a autoridade que vai permitir a ele esse distanciamento e a resolução das suas questões. Mas por quê? Né? Por que essa autoridade paterna ela não está sendo destituída e esse adolescente ele avança aí, né, mantendo essa relação? Então, na contemporaneidade, a gente tem percebido que as relações, né, entre pais e filhos, então o que tem acontecido, né, que essas relações elas têm se tornado cada vez mais horizontais. A gente tem percebido que a hierarquia, né, que marcava muito bem o lugar do pai e da mãe, ela tem sido cada vez mais ameaçada, né, e esses filhos, eles questionam, eles na verdade julgam aí a posição e as orientações dos pais. É como se a autoridade paterna ela começasse a ficar diluída. Então os pais eles delegam isso às vezes para a escola, a gente tem acompanhado muito esse fenômeno. Às vezes os pais nos seus processos aí de separação, com a entrada de outras pessoas, essa autoridade paterna ela fica também diluída aí nessas relações. Então a gente está percebendo, né, essa autoridade paterna como esse marco que estabelecia um fim da adolescência e a entrada na idade adulta, não tendo limites muito claros. Então a gente vai considerar que esse é um ponto aí onde de fato a gente ancora a análise, né, para entender esse fenômeno. Mas o que fazer, né, diante disso? Qual é a medida? Qual é a relação que os pais eles devem estabelecer para que esses filhos consigam, né, a partir da sua autoridade e gradativamente construindo a sua própria autoridade para a manutenção da sua vida na idade adulta? A gente precisa repensar um pouco o lugar da identidade. Quando a gente fala aí dentro da psicologia da estruturação de personalidade, a gente está lidando com a ideia mesmo cronológica do desenvolvimento, né? Então da infância até a adolescência. Nesse processo de estruturação psíquica, a identificação ela é muito importante nessa construção da identidade. Então na infância a criança se identifica com o pai, com a mãe, com o tio, com o avô, isso é importante. A gente encontra na adolescência novamente essas identificações, mas o adolescente ele vai fazer uma revisão, né? Ele vai, na verdade, a partir da maturidade que ele tem, né, se identificar ou não, pegar elementos que ele acha importante aí no pai, na mãe, ou não, ou se afastar, mas isso é extremamente importante para que ele construa mesmo essa linha que dê a ele o sentido da sua própria identidade, que é com ela, né, que ele vai ter a sua autoridade diante da vida. Então, à medida, né, a gente vai entender que os pais eles vão precisar pesar um pouco. Tem pais que soltam de forma muito precoce o adolescente e tem pais que, na verdade, prendem e não querem permitir que esse adolescente ele tenha a sua própria identidade e tenha uma certa autoridade diante da própria vida. Então a medida seria encontrar esse tom,
né, nem soltar precocemente demais, porque esse adolescente ele não teria mesmo aparatos ainda, né, para poder responder às demandas, para poder responder ao que a realidade impõe a ele, e nem tampouco esses pais prenderem tanto a ponto de fazer com que esse adolescente não tenha limites mesmo, né, para essa autoridade que ele precisa ir requerendo. Nesse convívio familiar, certamente a gente vai encontrar dificuldades dos pais, né? Os pais eles vão sofrer, né, nesses conflitos que vão ser diários, eles vão sofrer nessa tentativa do adolescente destituí-los desse lugar. Mas é fundamental que os pais também consigam suportar, né, que eles fiquem nesse lugar. Que eles fiquem nesse lugar com seu corpo, que eles fiquem nesse lugar com suas palavras, que eles fiquem nesse lugar com seus atos, porque esse adolescente ele vai precisar mesmo, ele vai precisar testar, ele vai precisar questionar, ele vai precisar às vezes contrariar essas orientações, mas ele também está nessa relação observando os pais. Então, se os pais dão conta de ficar com todas as dificuldades inerentes a esse momento, esse adolescente ele vai, mas ele volta para essa relação, até o momento que ele dê conta, né, de realmente responder desse lugar e não engrossar as estatísticas, né, que tem apresentado aí um número cada vez maior de adolescentes tardios, né, de jovens adultos que já poderiam ter aí a sua vida nas mãos, uma vida que está ainda na dependência dos pais, né? E não só uma dependência de moradia não, né? Uma dependência mesmo, né? Uma dependência de ações, uma dependência de atitudes diante da vida e que certamente vão comprometer esse adolescente ou esse jovem adulto, né? Pode parecer muito bom, né, arrastar um pouco a adolescência, mas vai ter um preço alto, né, e o preço certamente vai se apresentar na vida no geral, né? Então vai se apresentar nos ambientes acadêmicos, porque esse jovem adulto ele certamente já está aí fazendo uma faculdade ou finalizando, vai se apresentar no mundo do trabalho, porque com 30 anos de idade provavelmente já há uma inserção, vai se apresentar nas relações afetivas, amorosas, nas relações de amizade. Então, a adolescência tardia, ela precisa de fato ser encarada, né, por pais, por profissionais, pelo próprio sujeito adolescente, né, e tentar contornar essa situação, né. As nossas orientações, então, seriam para que os pais não cuidem demais, né, não estendam mais que o necessário esse amparo, né, esse acolhimento às questões aí da vida dos filhos, né, que esses pais consigam, na verdade, estabelecer um limite, né, para essa relação. E que esses filhos também adolescentes, eles se incomodem, né, nesse lugar que a princípio pode parecer um lugar confortável, mas é um lugar que vai trazer efeitos certamente ruins, né, a todas essas partes envolvidas, tanto a família quanto ao próprio adolescente. Como um ponto, né, para a gente poder entender esse fenômeno da adolescência tardia, certamente as questões, né, que a modernidade trazem, elas precisam ser consideradas. Então, um padrão de vida hoje, né, que é cada vez mais alto, né, um padrão de vida que traz um conforto aí para as casas, né, onde esses adolescentes transitam, ele também vai ser considerado por esse adolescente no momento de abandonar isso, né, e se transformar em adulto. E na outra mão, os pais também, né, que cuidam da melhor forma, que organizam uma casa, né, que dão todo um conforto, esses pais também vão olhar para esse filho e pensar, poxa, mas será que meu filho vai conseguir isso que eu estou oferecendo a ele lá fora? Então as questões econômicas elas têm um peso, mas ao mesmo tempo a gente precisa entender que esse adolescente ele só vai entender, né, qual que é de fato o sentido mesmo dessa autoridade sobre a sua vida na totalidade
se ele romper com isso, né? Se ele, na verdade, pagar um preço, que é, às vezes, ficar sem tanto, né? Do ponto de vista material, às vezes sem tanto do ponto de vista afetivo, porque essa relação ela vai, né, sofrer transformações, mas é um ponto importante, né? É um avanço aí, um curso que a vida demanda, né? Que vai ser importante aí a esse adolescente. Então, o que fazer, né? Como conduzir sua vida para que haja um rompimento, né? Um rompimento que é necessário, que vai te lançar mesmo num mundo de possibilidades. É necessário ter coragem, é necessário fazer o que os seus pais fizeram, o que os avós fizeram, né? Tomar a vida nas mãos vai requerer de você ações, atitudes, né? Então, muitas pessoas perguntam, né, como começar isso? Esse começo, ele precisa ser respondido por cada um de nós. Esse começo, ele tem que vir dos seus anseios, dos seus desejos. Casa dos seus pais que já têm os seus projetos, que têm suas normas, suas regras, né? Então, romper, né, cortar de fato esse cordão umbilical, ele é necessário. E é só assim que de fato você vai ser adulto. Efetivo. Para que esse filho ele de fato se lance na idade adulta, a falta ela precisa ser instalada.